Nessa quarta-feira, eu recebo de forma virtual o doutor Maurício Vitor, que participa do Bom Dia Litoral todas as quartas, tirando dúvidas de você, telespectador. E é uma participação que tem tido um apoio muito grande da população e isso é muito bacana. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Na semana passada, iríamos falar sobre um caso em que a Defensoria Pública do Estado do Paraná processou bancos por causa de cobrança indevida. E, inclusive, esse processo envolveu vários clientes dessas instituições financeiras. De que forma o consumidor ele deve se proteger e a importância de uma ação conjunta como essa na sua avaliação? Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a toda a equipe. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. É uma situação bastante importante, Pierre, pois na semana passada falamos também da importância do consumidor fazer registro de ocorrências, né? Nós falamos sobre 2 casos específicos que chegaram até a nossa redação, né, de telespectadores, casos concretos, e nos referimos à importância de haver o registro das situações que ocorreram. Pois bem, aqui, né, nesse caso que nós vamos tratar hoje, é um caso que se tornou uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, a partir justamente de uma situação concreta. Qual foi essa situação concreta? Um consumidor, uma pessoa idosa, que possui lá um benefício de previdência e que teve um infortúnio pela instituição bancária. A instituição bancária chegou a oferecer um serviço para ele, chegou a oferecer um empréstimo, ele não aderiu ao empréstimo, ainda assim o crédito veio à sua conta corrente e depois vieram os descontos. Ele não tinha interesse naquilo. Ele, não conseguindo resolver com a instituição bancária, levou esse caso ao juizado especial na cidade de Quedas do Iguaçu. Ao levar esse caso ao juizado especial, a juíza que atendeu essa situação, além de condenar a instituição bancária, ela notificou o NUDECOM, que é o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E o NUDECOM, então, passou a investigar a situação. Ao investigar, com núcleos da Defensoria Pública do Paraná em várias cidades do Estado, ela constatou que passava de uma centena de idosos, de consumidores, que tinham sido vítimas da mesma situação. O banco oferecia um crédito consignado, que não era um crédito consignado, era um cartão. Muitos desses consumidores não aderiram, não desbloquearam, não fizeram uso do cartão e ainda assim tiveram o desconto em folha, né, o desconto desse consignado em folha, trazendo enormes prejuízos para esses idosos, para essas pessoas que tinham esses benefícios. De posse dessas informações, que a Defensoria Pública levou quase um ano de investigação para coletar todos os dados, na última segunda-feira, dia 8, foi proposta então uma ação civil pública contra a instituição bancária. Desde logo, o pedido da Defensoria Pública é por uma indenização coletiva no valor de R$10 milhões e a cessação da prática indevida, Pierre. Ou seja, através de uma primeira comunicação, de uma iniciativa de um consumidor, foi possível aí estabelecer uma situação que envolve muitos consumidores e propor-se uma ação para evitar danos para os consumidores em geral diante de uma única situação concreta promovida pela instituição bancária. E a gente tinha dito, né, Pierre, da importância desse tipo de registro. Um exemplo claro, prático e concreto aí que ocorreu no estado do Paraná e de uma situação que envolvia aí centenas de consumidores. Pois é, doutor, o senhor até já falou sobre isso agora, nessa primeira explanação acerca desse assunto, da importância do consumidor ele levar até os órgãos fiscalizadores, até os órgãos responsáveis, reclamações, porque através dessa primeira reclamação, a Defensoria Pública do Estado do Paraná, ela propôs então uma ação civil pública para indenizar
dezenas, centenas de consumidores que foram lesados da mesma maneira. Então é muito importante, doutor, que a população, o consumidor, não seja passivo diante de algumas situações abusivas. Por vezes, e aqui eu até me incluo, doutor, a gente deixa para lá. Por vezes a gente pensa, deixa quieto, não tem problema, não vou ficar me preocupando com isso. Mas não, é preciso sim se preocupar, é preciso sim levar essa reclamação adiante, porque senão outras pessoas serão vítimas e até a própria relação consumidor-mercado não vai melhorar. Então é muito importante, doutor, que diante de qualquer cenário abusivo, diante de qualquer cenário onde o consumidor se sente lesado, que ele procure os seus direitos, né? Exatamente, Pierre. E é uma situação, né, que a gente tratou de 2 casos concretos, falou da importância, e aqui nós temos uma situação prática, né? Uma ação coletiva, a Defensoria Pública passa a agir em função do conhecimento dos fatos. Esse conhecimento deu-se, então, em razão da iniciativa de um consumidor. E também a gente tem que louvar a juíza que atendeu essa ação. Ela percebeu que aquilo podia não ser um caso isolado e levou, então, ao conhecimento do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública. A Defensoria Pública realizou as investigações e concluiu que estava havendo realmente uma prática abusiva coletiva e, por isso, ação coletiva, ação civil pública. E cada consumidor que tiver esse problema específico, que é essa situação específica, de problemas com consignado, cartão de crédito consignado, né, desconto indevido, pode procurar a Defensoria Pública do Estado do Paraná e ser incluído nessa ação coletiva para cessar a prática e, eventualmente, ver-se indenizado pelos prejuízos materiais e morais que tenha sofrido em razão do abuso praticado pela instituição bancária. Eu ia perguntar exatamente isso, doutor. Caso o consumidor que está acompanhando, por exemplo, o Bom Dia Litoral nesse exato momento, ele perceba que ele passou por uma situação semelhante, ele deve procurar a Defensoria Pública, então, do Estado do Paraná. E se no local onde ele vive, como por exemplo, Paranaguá, não conta com Defensoria Pública, como esse consumidor deve agir? Ele deve acionar um advogado de confiança? Ele deve ir até a capital paranaense e fazer a sua reclamação? Nesse caso, pela internet, talvez, como o consumidor ele deve agir para poder fazer a sua reclamação chegar até a Defensoria Pública Estadual? Neste caso específico, a Defensoria disponibilizou telefone e e-mail ao consumidor. Está lá na página da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Vamos pelo mais prático, né, para o consumidor que se sentiu lesado numa situação como essa, para que ele possa fazer contato. Tem um telefone que tem o WhatsApp, que é o 99232-2977. 99232-2977, colocado à disposição dos consumidores para essa reclamação específica. Mas para qualquer outra espécie de reclamação que possa surgir aí em face de um dano coletivo, há também o e-mail da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que é NUDECOM, termina com N, Núcleo de Defesa do Consumidor, é esse a abreviatura, né? @defensoria.pr.def.br. Então, o consumidor tem aí à disposição o telefone para esse caso específico e o e-mail para qualquer outro caso. Como dissemos já na semana passada, você tem sempre disponíveis plataformas eletrônicas para esse tipo de situação. O consumidor pode usar o reclameaqui.com.br, consumidor.gov.br, PROCONs em todos os estados e na maioria dos municípios, e tem a Defensoria Pública com seu núcleo de defesa do consumidor disponível para que o consumidor possa fazer valer os seus direitos e levar ao conhecimento toda e qualquer situação de abuso praticado no mercado de consumo. Doutor, muito obrigado pela participação, muito obrigado por novamente trazer luz aos consumidores do litoral do estado e toda a população que acompanha a gente pela internet. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Litoral, seja presencialmente ou de forma virtual, porque afinal de contas essa entrevista, essa conversa, esse debate aqui, ele é necessário para melhorar a relação do consumidor com o mercado. Muito obrigado e até a próxima semana.
Não tem de quê, Pierre, um prazer para a gente sempre estar aqui, né, trocando ideia, você sempre instigando aí a trazer mais informações ao consumidor para que o telespectador do BDL esteja sempre bem informado e a gente está sempre à disposição. Obrigado equipe, obrigado ao nosso telespectador e até a próxima quarta, se Deus quiser. Um abraço, doutor. Ótima semana.